Alcance alta disponibilidade e performance com PostgreSQL da Saving Cloud, monitorando suas instâncias. Olá, está começando mais uma edição do Talk Saving Cloud. Você está convidado a assistir esse bate-papo sobre tecnologia e soluções cloud, que hoje vai trazer também um pouquinho sobre monitoramento de ambientes. Eu sou Marcos Barbosa e para enriquecer a nossa conversa, a gente recebe hoje a presença especial do Fernando Capim, DBRE e arquiteto de sistemas, atualmente com foco em banco de dados como serviço em nuvem, principalmente com PostgreSQL, MySQL e SQL Server RDBMS. Contamos também com a presença ilustre do nosso especialista em soluções cloud, gerente de tecnologia na Saving Cloud, Jefferson Miotti. Para você que assiste o nosso bate-papo aqui hoje, esses são alguns pontos que nós vamos abordar. Diferenciais e pontos positivos do PostgreSQL na Saving Cloud, como você pode obter alta disponibilidade e escalabilidade com o PostgreSQL, a real capacidade de escalabilidade para empresas e usuários, benefícios de estar num cloud multi-região e como a DragonEye pode te auxiliar com o monitoramento de ambientes. E para a dinâmica ficar um pouco melhor aqui, né, que você que já assiste conhece, temos algumas perguntas para nortear o nosso bate-papo com o Fernando e com o Jefferson e você vai acompanhando de acordo com as respostas dos nossos convidados aqui hoje. E para quem está assistindo e não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube, ou então não segue as nossas redes sociais, a gente vai passar tudo aqui para você agora. Então já se inscreva no canal no YouTube para não perder nenhum talk, nenhum Savingcast, que é o nosso podcast também. Também temos aqui depoimentos e dicas, né, sobre soluções cloud, sobre a nossa plataforma, inclusive, e as mais de 315 aplicações disponíveis no nosso marketplace. Para você que quer testar, inclusive, os Zabbix, né, ou então qualquer outra ferramenta de monitoramento, tem aqui embaixo o teste de 14 dias disponível. É só você clicar no link, fazer o seu cadastro, todas as etapas, e você também já consegue testar, né? A gente vai falar com o nosso time de atendimento e comercial, e você pode realizar o teste gratuitamente por esse período, tá bom? Para você que não conhece a Saving Cloud, quer conhecer um pouco mais sobre essa e outras ferramentas, você pode acessar o nosso site, savingcloud.com. Na guia Soluções Cloud tem todas as ferramentas e aplicações disponíveis para você conhecer um pouco mais sobre a nossa tecnologia, tá bom? Aproveite também e siga todas as nossas redes sociais, todas elas @savingcloud. Lá está disponível conteúdos também exclusivos, como Reels e os TikToks também, com assuntos pertinentes do mundo tecnológico. Não deixe de seguir a gente por lá, tá bom? E se você teve alguma dúvida ou tiver durante o nosso bate-papo com os nossos convidados, deixe também o seu comentário aqui embaixo que nós respondemos assim que possível, tá certo? E o nosso contato também está aqui embaixo, você pode entrar em contato pelo WhatsApp com a gente. Dito tudo isso, deixo então aqui o espaço aberto para o Fernando, né? A gente recebe hoje o nosso convidado especial para falar um pouquinho sobre você, Fernando, o seu trabalho e a experiência de mercado. Também fica aberto aqui para você falar um pouco sobre a DragonEye, poder passar também o site, as redes sociais e falar para o pessoal que está assistindo, né, sobre o que vamos abordar no nosso talk aqui hoje. É com você. Olá, todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Em algum momento alguém vai estar vendo essa gravação. É muito legal estar aqui, compartilhar um pouquinho com vocês, né, do que a Dragon BD tem para oferecer. Meu nome é Fernando Franchini, né, conhecido como Capim. Atuo na área de banco de dados há mais de 20 anos, na área de tecnologia há quase 30 anos. Sou CEO da Dragon BD e nós somos parceiros PostgreSQL, né, da Saving Cloud. Então, a gente vem com um know-how e uma experiência aí dentro da área de banco de dados, né? Atuamos desde a arquitetura da solução, que envolve banco de dados, na arquitetura de dados, também com foco em PostgreSQL, né, para parceiros aqui da Saving Cloud, e também, principalmente, né, na parte de análise e troubleshooting, com problemas de lentidão, gargalos em aplicações, onde a gente vem atuando aí junto com times de arquitetura e desenvolvimento aí há mais ou menos 10 anos, né, que essa a idade da Dragon BD. A Dragon BD ela está no Instagram como Dragon BD Oficial e o nosso site também, dragonbd.com.br, você consegue mais informações. Lá vai ter o nosso canal via WhatsApp e também através de e-mail, se precisar, contato@dragonbd.com.br. A gente dá o pontapé inicial no nosso talk de hoje, recebendo o Fernando Capim e o Jefferson Miotti, com a primeira pergunta, que é a seguinte: quais diferenciais e pontos positivos você pôde identificar no PostgreSQL da Saving Cloud? Bom, dentro desse cenário, o primeiro ponto que eu gostaria de falar,
né, vamos entrar na facilidade da instalação. É extremamente fácil, através do painel de controle, você consegue criar seu ambiente PostgreSQL na versão desejada, para que você comece já a receber seus acessos. Então, são pequenas configurações que já te permitem iniciar o seu projeto. O segundo ponto, eu considero que acesso ao sistema operacional, para quem vem de uns acessos mais de ter, né, a console na mão, que o pessoal de Postgres gosta bastante, então, através do painel, a gente consegue ter, né, essa solicitação através de SSH e conseguimos até a questão do root, se necessário for. Então, essa vantagem para dentro desse universo de posts que a gente tanto ama, uma tela preta, né, é extremamente essencial. Isso nos dá autonomia para fazer troubleshoot e entender um pouco mais o que está acontecendo nessa correlação entre sistema operacional e banco de dados. Além da facilidade, né, de você conseguir criar os ambientes ali, PostgreSQL com as versões mais recentes, né, e sempre atualizadas, a plataforma também você consegue muita automação. Então, você consegue tanto escalar isso verticalmente, horizontalmente, tá, isso de forma automática. Outro ponto também é você ter total liberdade para fazer qualquer tipo de modificação, tanto na camada de sistema operacional e tanto ali também no PostgreSQL, onde você tem diversas funcionalidades que podem ser aprimoradas na configuração. Hoje também a SemiCloud também vem contando com uma atualização de infraestrutura, tá? E essa atualização ela vai proporcionar aos ambientes, aos clientes também, uma maior performance, né? Então a gente está investindo ali em breve com servidores com NVMe, né? Atualizações também na versões de processador e toda a arquitetura de infraestrutura. Dando sequência, então, no nosso bate-papo hoje, que recebe Fernando Capim e Jefferson Miotti. Jefferson já até deu um ensejo aqui sobre escalabilidade. A segunda pergunta é sobre isso. Como a Saving Cloud pode ajudar a obter alta disponibilidade e escalabilidade com PostgreSQL? Vamos lá, dentro do PostgreSQL, a gente tem algumas formas de escalar, né? A mais comum e tradicional delas é o formato master slave, né? Onde você tem um nó principal que recebe essas atualizações, tá? E aqui na Saving Cloud, ele é utilizado com o PGPool. Então, você faz uma configuração onde você já diz qual é o PGPool, qual o master e quantos slaves forem necessários. Dentro dessa escalabilidade, tá? Simplesmente a gente consegue configurar através do painel também e depois fazer os ajustes conforme mencionado anteriormente, né? Dentro desse cenário, você tem uma flexibilidade bem interessante, que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, que é um scale up e scale down automático através dos cloudlets. Esse ponto dos cloudlets é bem interessante, porque ele te permite criar o mínimo e o máximo, até onde você vai, né? Então, o que fica reservado e o que é teu de uso. E esse ponto, em termos de escalabilidade, é bem importante, porque quando você começa o pagamento, né, o teu billing, você inicia pelo pagamento mínimo e tendo até o máximo, que já está pré-reservado. E a configuração do ambiente, ela já vem focada na escalabilidade do reservado. Então, isso vai fazer o quê? Que aconteça um scale up, scale down, sem downtime, sem eu ter a necessidade de reiniciar o meu ambiente no meio de um pico de uso dentro do horário de trabalho. Então, essa facilidade dessa escalabilidade eu considerei bem importante e muito interessante. Não é uma escalabilidade que a gente consegue em todo lugar. Então, esse é um dos grandes pontos positivos em relação à escalabilidade do Postgres dentro da Saving Cloud. O fator que quando a gente fala de escalabilidade tanto vertical quanto horizontal, né? Vertical ali, a quantidade de recursos, que é isso que o Capim está comentando para a gente, é de forma automática. Então, assim, você vai ser cobrado somente daquilo que você utiliza, né? Uma coisa que a gente sempre repete aqui. Né? Então, você deixa uma quantidade mínima reservada ali para a tua instância e o máximo que ela pode ter, né? Dependendo do uso ali durante o dia, né? Você tem algumas aplicações que demandam mais requisições e aí precisa de mais recursos em alguns momentos apenas, você consegue ser cobrado somente desse tempo que for utilizado. E isso de forma automática. Então, não vai ter nenhum downtime no teu banco, ele não vai precisar reiniciar, não vai precisar nenhum tipo de reboot para que isso seja aplicado. E outro ponto também, quando a gente fala também de escalabilidade, né, a gente também se refere à alta disponibilidade, né?
Então, num ambiente que você precisa ali de ter uma segurança a mais, de não precisar ter uma indisponibilidade, você consegue ter a alta disponibilidade nesses ambientes. Por padrão, hoje, você consegue subir uma topologia automática pela plataforma, utilizando ou não o PagerPool, que ali tem as suas vantagens, né, para você utilizar ele, e algumas aplicações são compatíveis, e ele faz todo o processo de balanceamento de carga, né? Então, ele entende, ele vai enfileirando os processos ali de requisições do teu banco, e aí consegue ir entregando com maior performance, né? Capim, queremos saber de você. Você acredita que empresas e usuários que utilizarem o PostgreSQL na Saving Cloud conseguirão escalar suas aplicações? Vamos lá. Sim, conforme mencionado, né, anteriormente, essa escalabilidade através do Cloudlet nos permite isso, né? Então, essa configuração de mínimo e máximo, essa escalabilidade, né, essa liberdade que ele dá, cobrando somente pelo uso durante esse processo, ela é bem importante. Então, essa escalabilidade de forma vertical, né, a gente consegue sim esse downtime, conforme a gente colocou anteriormente. E dentro desse cenário, né, um ponto que ele é bem importante quando a gente fala de escalabilidade de banco de dados, a gente também tem que estar alinhado bem com o modelo e com a arquitetura das aplicações, né? Não adianta a gente conseguir pensar só em escalabilidade do banco de dados e não estar analisando a escalabilidade das aplicações. Então, aplicações elas têm que estar corretamente configuradas e pensadas para escalarem junto com o banco. Imagina assim, eu tenho uma aplicação que roda em Kubernetes, por exemplo, escala 10, 15, 20 nós, mas eu tenho somente um banco de dados para atender tanta requisição. Então, pode ser que eu tenha que ter a necessidade de ter 2 ou 3 instâncias de banco de dados, sistemas separados, segregados, para que essa performance também seja ganha relacionada a banco de dados. Então, não basta a gente ter toda essa configuração de scale up, scale down, né, das aplicações, e tanto de forma vertical e horizontal, se as nossas arquiteturas das aplicações também não estão bem preparadas para esse sentido. Então, no contexto um pouco de aplicações, a plataforma hoje ela fornece já um ambiente em microserviços. Então, vamos pensar no seguinte, numa topologia, que é uma aplicação Java ou Node ali, que você consegue separar isso do ambiente do banco de dados. Então, um exemplo, a aplicação fica rodando numa instância, juntamente ali com o load balancer para a aplicação, e duas instâncias ali em replicação de banco de dados. Quando essa aplicação, você consegue programar isso na plataforma, tá? Quando essa aplicação você está demandando mais recursos, você consegue escalar isso horizontalmente. Então, ele já escala por padrão vertical, horizontalmente ele já começa a escalar isso também. E isso a plataforma já faz isso automaticamente. Muitas vezes tem ambiente que o cliente não precisa utilizar um Kubernetes, um Docker, que é para fazer isso Sim, automático, perfeito. por dentro de uma orquestração. A Foi só um plataforma exemplo já... que eu quis usar, né? Isso. A plataforma já provê isso também. Então, é uma das vantagens também que traz ali para o negócio do cliente, para a aplicação do cliente, para o negócio dele conseguir escalar cada vez mais, né? Perfeito. E o Kubernetes também, né? A gente consegue atender também aqui dentro. A gente tem a possibilidade de criar um cluster Kubernetes Eu escalável. vi lá no painel. É sensacional. E então, quem quiser testar, trazer, fazer uma homologação, a gente está aqui para ajudar. Eu te falei do Kubernetes, porque vai ter um KCD aqui em Floripa, que é um legal. A gente vai trazer em novembro. E aí eu usei o Kubernetes justamente para isso. Novembro não, mentira, dezembro, desculpa. Então eu falei do Kubernetes justamente para poder levar para essa comunidade aí também, mostrar para eles aí que eu fui falar, então só para poder usar um pouquinho também dessa informação. Assim, mas sim, qualquer sistema que a gente sabe que ele consiga escalar de forma horizontal, através de container, Docker, rodando até numa VM, a gente sabe que o impacto pode acabar sendo no banco de dados, né? Por não ter uma arquitetura segregada de banco, para que a gente não, quando for pensar na aplicação, também pensar em como segregar essa informação do banco de dados, tá? Exatamente. É uma parte que eu tenho trabalhado bastante, tá? Essa parte de arquitetura de aplicação com banco, sabe? Eu estou com 3 projetos esse ano já, que eu trabalhei algumas. E é bem interessante, porque em alguns a gente está separando, por exemplo, database por cliente, porque para aquele cenário faz sentido, e outros a gente está segregando por aplicações do cliente mesmo, por funcionalidades, né? E por módulos, alguma coisa nesse sentido. E não necessariamente segregando dados do cliente. E tudo tem ônus e bônus, né?
E aí é interessante entender cada cenário, como que isso vai funcionar, como é que cada uma das aplicações vai se comportar, como é que se extrai essas informações depois que se agregar elas, e aí a gente vai atuando aí junto com os times, tá? Dando sequência, então, no nosso bate-papo hoje aqui, agora a gente vai falar sobre cloud multirregião, né? Já deu ali uma pitadinha, mas no início do nosso bate-papo, a pergunta é a seguinte: de que forma estar em um cloud multirregião pode possibilitar maior redundância em um ambiente e quais são as vantagens? Bom, eu vou começar respondendo essa pergunta, dando um passinho para trás, indo lá para a segunda, né? Porque quando a gente cria o Master e Slave dentro da Saving Cloud, a gente está falando de servidores fisicamente separados. Então, eu já tenho ali uma redundância de infraestrutura. Aí, quando a gente vai falar de multirregião, a Saving Cloud ela atua hoje em 2 regiões, São Paulo e Fortaleza. Então, imagine assim, eu preciso criar um ambiente de disaster recovery. Vai que acontece alguma coisa em São Paulo, por exemplo, nos data centers de São Paulo, e eu preciso ter esse meu ambiente salvo, né, em um outro lugar, uma outra região. Então, a facilidade de criar esse ambiente multi-região dentro da Saving Cloud, ele é bem importante, porque eu posso criar esse meu ambiente, tanto de banco de dados, tanto quanto de aplicações, redundância de São Paulo, juntamente com Fortaleza. Com isso, o que vai acontecer? Havendo alguma queda, alguma interrupção de serviço em São Paulo, eu posso direcionar, apontar minhas aplicações, meu banco de dados, minhas informações todas para Fortaleza e ter um maior tempo de resposta, né, para esse desastre. Então, o que vai acontecer? Eu vou estar disponível e operante o mais rápido possível. Então, assim, a grande vantagem da multirregião é nesse sentido, conseguir criar um ambiente rápido, de restore rápido, né, recovery, para que a gente consiga rapidamente voltar devido a uma crise, alguma coisa nesse sentido. Então, estar em multirregião é extremamente salutar e a Saving Cloud te permite isso com bastante facilidade. Além das facilidades que a plataforma tem, né, ali de você criar um ambiente, tem a principal que você consegue replicar esse banco entre as 2 regiões hoje disponíveis com a gente. Isso de forma automática, né, sem muita configuração ali dentro. Obviamente que certas aplicações, certos bancos de dados vão precisar de alguns ajustes, né, alguma validação, mas a plataforma já entrega isso pronto. Essa é a principal vantagem ali de utilizar a Saving Cloud. Também a facilidade de gestão, então a organização que ele coloca dentro do painel facilita muito a parte de observabilidade, a parte de configuração, ajustes e tudo mais. E outro ponto também é desempenho. Você tendo isso, você consegue ter um desempenho ali melhor para a tua aplicação, melhor para o teu banco de dados. E o principal fator, custo. Né? Diferente das outras nuvens ali que te entregam um banco gerenciado, que te entregam um banco dentro de uma instância com configuração fixa, aqui com a gente não. Aqui com a gente você tem um custo sob demanda. Algo que você só vai ser cobrado daquilo que você utiliza. E outro ponto que eu acho que não é bem importante também, é a questão de tráfego. Então, quando a gente está falando de 2 regiões, o tráfego de comunicação da região São Paulo com a região Fortaleza não tem custo, porque você está dentro da rede privada. Então, e aí também te gera mais economia nos seus ambientes aqui com a gente. Legal, bem interessante essa parte dos custos, né? Porque a gente acaba esquecendo, e é uma das coisas que dentro das clouds tradicionais a gente acaba não computando o inbound e outbound. E aí, aqui dentro, o mais importante da Saving Cloud é que isso está implícito por ser uma rede interna, né? E ainda, um outro ponto que eu acabei lembrando agora que não foi comentado, em relação ao uso, né? Então, imagina assim, se eu tenho dentro da região de Fortaleza algum cliente que gostaria de fazer uma consulta mais rápida, esse ambiente lá também poderia ser aberto para leitura, permitindo assim que clientes de uma região do norte ou nordeste conseguissem acessar melhor os sistemas através da região de Fortaleza do que precisar descer aí até São Paulo. Então, nesse sentido, a gente também ganha em performance. Estamos chegando então à última pergunta do nosso talk de hoje, que recebe Fernando Capim e Jefferson Miotti, que é a seguinte: a gente vai falar um pouquinho sobre monitoramento de ambiente. Como a DragonEye pode auxiliar na melhoria de performance do PostgreSQL em cloud através do monitoramento? Bom, dentro da DragonBD, né, a gente criou
essa aplicação Dragoneye com o intuito de monitorar o ambiente Postgres. Então, você já tem todo esse monitoramento, né, da própria Saving Cloud. Então, a gente também utiliza a mesma tecnologia que é a Zabbix, com Grafana, e ele proporciona que a gente faça esses ajustes baseados nas necessidades de cada um dos ambientes. Então, a gente consegue fazer o monitoramento de ambientes single, de ambientes master e slave, e também, né, o master e slave multi-região. Então, isso a gente consegue avaliar como que está a performance das consultas, como é que está a performance de uso de CPU, memória, aquelas configurações padrões do ambiente e também algumas outras de manutenções preventivas que são necessárias fazer e algumas outras coletas de estatísticas que podem estar falhando no ambiente, como isso está talvez impactando no dia a dia do cliente. Então, o objetivo do Dragoneye é ser bem assertivo dentro desse ambiente do Postgres e ele está crescendo aí cada dia mais com pequenos ajustes e evolução do próprio monitoramento. E também, se o cliente tiver alguma necessidade de monitorar algum ponto da aplicação, também permite que a gente crie triggers específicas para esse cenário. Então, a Dragon BD, junto com a Saving Cloud, vem trabalhando da melhor maneira possível para que a gente consiga entregar um ambiente com monitoramento extremamente ativo, né? E depois, casando ele com algumas outras ferramentas de observabilidade, isso vai te dar aí, né, uma linha de como vai estar todo o teu setup e teu ambiente produtivo, para que você fique sempre atento a tudo que vem acontecendo e seja preventivo e não reativo dentro do cenário de cuidar e zelar pelo seu cliente final. Algo que é bem importante mesmo é a parte de observabilidade. São fatores que ali trazem para os negócios, para os ambientes, uma segurança a mais. Quando a gente fala de você monitorar, não é simplesmente ver o consumo de memória RAM ali, o que está usando CPU, né, escrita leitura de disco, quantidade de RPS, mas também é o comportamento do banco de dados, né? Como que está sendo a execução das consultas, se tem alguma consulta mais lenta que precisa ser ali talvez aprimorada dentro da aplicação. Então, a parte de observabilidade é algo que traz muito mais vantagem ali para o negócio. E aí você tem a real noção de como está funcionando aquilo. Se está entregando rápido, se é um problema de banco de dados, se é um problema na aplicação, né? Muitas vezes tem clientes que acabam questionando, às vezes a consulta está lenta, mas não é a consulta, não é o banco de dados que está lento. Às vezes a aplicação ela precisa ali ter um ajuste final para que te entregue mais rápido as respostas das consultas. Então, acho que indico para todos, né, investirem em alta disponibilidade e observabilidade e acaba trazendo para o negócio maior segurança. E aí o usuário e o cliente consegue ter a real noção do que está acontecendo ali no ambiente dele e consegue mitigar cada vez mais e, como mesmo o Fernando disse, ser menos reativo. Dentro desse cenário, Jefferson, concordo contigo, dentro desse cenário de monitoramento, ele é o primeiro passo da observabilidade. Então, o monitoramento em si, sem a etapa de observabilidade e o que está acontecendo no ambiente, ele só monitora se caiu, se não caiu, se o consumo está alto ou não, mas o mais importante é fazer esse casamento mesmo, de conseguir trazer essas informações, né, de observabilidade das aplicações do uso como banco de dados. Então, esse processo é muito legal, a gente atua nesse processo atualmente, né? A gente usa algumas ferramentas de mercado aí que já são bem maduras em relação à observabilidade e a gente consegue aí apoiar aí também, se necessário for, para que a gente utilize o banco de dados da melhor maneira, né? Então, dentro dessa parceria Saving Cloud com o Dragon BD, o nosso objetivo principal é que vocês consigam utilizar o banco de dados da melhor maneira possível, que o Postgres de vocês ele seja realmente rápido, veloz e entregue aquilo que vocês precisam na velocidade certa. E aí a velocidade certa, cada aplicação, cada ambiente e cada cliente vai ter a sua. Então esse é o nosso objetivo aí com essa parceria e que renda bons frutos para nossos clientes. Chegamos ao fim de mais um Talk Saving Cloud, mas antes vou deixar espaço aberto aqui para o pessoal se despedir. Fernando, depois o Jefferson. Então vamos lá, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Marcos, Jefferson, foi um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento e trazendo para os nossos clientes aí, né, de Postgres SQL dentro da Saving Cloud, todos esses benefícios
que a gente conseguiu elencar, que a gente está tratando aqui dentro, e tudo que vocês precisarem, contem conosco, tanto com a Saving Cloud, tanto quanto com a Dragon BD, para que a gente faça o post de vocês voar. É um elefante, mas a gente gosta de fazer esse elefante voar. Obrigado. Então, Fernando, eu que agradeço. Os clientes que também têm ambientes aqui, precisam de alguma consultoria, pode chamar o Fernando, nosso time de relacionamento que faz esse meio de campo. Agradeço pelo talk, foi uma honra, e fico convite também para os próximos aí, que a gente for tratar de PostgreSQL, que é o nosso especialista aqui dentro. Obrigado. Obrigado, pessoal. Agradeço mais uma vez a participação de vocês. E a você que assistiu, o nosso talk vai chegando ao fim. O Talk Saving Cloud é uma produção original Saving Cloud, conta com o roteiro de Thaís Martins, edição de Yasmin Ramos e Leonardo Gouveia, produção geral de Fernando Frei, a apresentação e direção de Marcos Barbosa. Para você que quer conhecer um pouco mais sobre a Saving Cloud, não deixe de acessar o nosso site, aparece aí na sua tela agora, savingcloud.com. Acesse, vá até a guia Soluções Cloud e conheça as mais de 315 ferramentas disponíveis no nosso Marketplace, tá bom? Quer testar a Saving Cloud 14 dias grátis? Tem o link aqui também na nossa descrição, é só você clicar. E se tiver alguma dúvida, o nosso WhatsApp também está aqui disponível, tá certo? Lembrando que o bate-papo vai ficar disponível aqui no YouTube completo, os recortes vão para as nossas redes sociais, e se você não segue também, tá aí a oportunidade de seguir. Todas elas, @SavingCloud, tá bom? Ficou alguma dúvida sobre o nosso talk de hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo ou mande uma DM para a gente também nos nossos canais, certo? Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência, até o próximo Talk Saving Cloud.